vamos lá. Eu não sei se eu preciso deixar isso aqui, mas eu vou fazer aqui de lado, né? Eu vou deixar, eu vou ter que apagar isso aqui, que eu vou ter. Então, aqui a gente vai ter um desenho representativo do programador, certo? Está bem que assim, essa página aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esse mesmo desenho aqui está feito lá. Aí eu só vou dizer aqui o que você tem que ligar aqui, ó, nessa saídazinha aqui, ó, certo? E o que vai ter na entrada. Vamos aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó. Então eu vou precisar, nesse processo de aquecimento para queimador a gás, né, eu preciso válvula de gás, eu vou precisar do auxílio de ignição, eu vou precisar de eletrodos, certo? Eletrodos. Eu vou precisar também de... nesse caso aqui a gente vai usar um vaporzinho. Com esse vapor, eu vou só abrir uma válvulazinha de água, né? Como ele internamente já está muito aquecido, né? Essa água vai transformar em vapor, certo? Então, esses elementos aí, certo? Que eu falei. Então vamos aqui, ó. Então no próprio manual, pessoal, ele já disse que vai ter que ser feito, certo? Ele só tem que saber como é que a gente vai fazer essa ligação. No S1, aqui no S1, que é esse aqui, ó. Não, primeiro vamos aqui, pessoal. Então, deixa eu, para não pular aqui as etapas, como é que a gente vai alimentar ele, né? Ó, aqui, ó, eu vou colocar um neutro, certo? Que neutro, certo? 14, a alimentação dele. Aqui, ele é 220, certo? Eu não sei se ele é bivolt, mas vamos aqui. Alimentação. Parece, pessoal, parece que ele liga de 90 a 250, certo? Então aqui, ó. Se eu não me engano aqui, é de 90 a 250 volts. Ele já atua, né? Só que aqui, na hora que eu fizer esse jump aqui, eu vou ter que ter 220, não posso ter 90, porque quando eu for ligar aqui uma bobina de 220, ele não vai funcionar, não. Então eu vou tirar esse 90 aqui, ó. Nós temos que ligar, essa limitação tem que ser realmente de 220, certo? Aqui. E aqui, ó, eu vou ter minha fase aqui, ó. A linha, né? Linha, deu, fase. 250, certo? Aqui, ó. Alimentação 14 e 15. Aí aqui, o que eu vou fazer aqui, ó? Entre o 16, aqui no terminal 16, eu tenho que fazer um jump para cá, ó. Jump aqui, no 21, ó. Jump aqui também, e no 26, ó. Jump aqui também, né? Porque internamente, no meu controlador, eu tenho vários relés, né? E esse relé, ele vai fechar o contato lá dentro, de acordo com o programa, né? Os parâmetros de programação. Ele vai fechar o contato lá dentro e vai acionar aqui, ó. E os contatos do relé, ó. Por isso que eu tenho que ter isso aqui alimentado, certo? Então vamos lá, ó. Vamos aqui na primeira chave, S1, né?
que é que eu vou ligar na S1? Na S1, ó, eu vou ligar uma ignição, eu vou ligar uma usina de ignição, né? Eu vou deixar uma foto aqui, que é uma usina de ignição, né? É aquela mesma pecinha que quando você tem um fogão automático, que você aperta o botão, ele dá um barulhinho, né? Daquela faiscada na boca do fogão, ali é uma usina de ignição. Eu vou deixar a foto, certo? Foto, usina de ignição. Então vamos aqui, ó. Aí eu vou chegar aqui no terminal aqui, ó, do S1, vou fazer isso, ó. Vem aqui, ó. Usina de ignição, né? Certo? Usina de ignição. Usina de ignição, certo? Aí vamos lá. O 2, no S2 é vapor. No S2. Aqui, ó, no 20, ó. Aqui no 20. Esse 20 aqui, pessoal, é uma válvulazinha de água. Né? É uma válvulazinha de água. É aquela mesma válvulazinha que a gente usa em máquina de lavar, aquela válvulazinha. Aquela é 2 vias, né? Entra e sai. Pronto. Vamos ver o que eu vou precisar aqui, ó. Na S3 é um auxiliar. O que eu faço nesse auxiliar do S3? Né? S3. Eu posso estar ligando uma lâmpada. Eu posso estar ligando uma lâmpada. O que mais? No S4, válvula de gás, certo? Então aqui, ó, aqui vai ser uma válvulazinha, né, de água, vou deixar uma foto, né? Uma foto dele aqui, aquela válvulazinha que era acionada a solenazinha dela e, né, da passagem de água. Aqui é a lâmpadazinha, você sabe, uma lâmpada, não precisa nem mostrar isso aqui, todo mundo sabe o que é uma lâmpada. E no S4, válvula de gás, também vou deixar uma foto também da válvula de gás, S4. Na S4 lá, vai depender do modelo, só porque nesse modelo aqui, que faz a mesma função também, ele tem duas saídazinhas. Vocês veem qual é no seu manual, qual é que tem, mas eu acho que tem uns que é aqui no 25, se eu não me engano, 24, mas tanto faz aqui, ó. Ele vai acionar do mesmo jeito. Então, é o 24 e 25. Então pega aqui o 25, ó. A válvula. Também, ó. Gás. Né? Aqui água. Para não confundir, ó. Água. Certo? Pronto. Né? Aí agora, ó. Aqui já está terminado. Ó. Eu já coloquei tudo o que eu tinha que colocar aqui, ó. Certo? Ó. Usina de ignição. O vapor, que é a válvula de água, o do gás, e esse pilotozinho, ó, que é a lâmpada, né? Quando você abrir a porta lá, vai estar aceso lá. Aí o resto, vai ter um S5, né? Tem S3, S5, mas o S3 a gente vai usar como auxiliar, S1 e S5, esse S5, né? Que seria o temporizador com reversão da turbina, né? Isso aí, se você quiser ligar algum motor, alguma coisa aí, né? Isso aí, não esquecer isso aí, certo? Vamos só pra cá que nós estamos no nosso foco aqui é o aquecimento da estufazinha, né? Nosso foco é o aquecimento da estufa. Então pronto. Aí pessoal, aí sobrou isso aqui, ó. E agora, né? Tudo que estiver sobrando aqui vai pro neutro, né? Ó. No final, né, você vai jogar por neutro da linha. Ó. Aqui, junta tudo aqui, ó. Vai sair só ligando aqui, ó. Isso aqui também, ó. Tudo isso aqui é 220, né? Aí vai depender da sua região, se é 110 ou 220. E aqui é 220. Então tudo aqui é 220, ó. O jeito que está aqui já é para funcionar. Agora a gente vai ver isso aqui, ó.
certo? Vamos lá. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o sensor que vai medir a sua temperatura. É o que vai monitorar a temperatura dentro da estufa. E tem dois modelos. Eu tenho um termopar e tenho um PTC. Eu tenho um termopar tipo K, tipo J. E tenho um PTC. A diferença do termopar para PT100 é que o PT100, né? Ele varia com a resistência de acordo com a temperatura. O termopar não, ele de acordo com o aquecimento, ele vai gerar questão de milivolts, né, no programador, certo? Eu já falei também sobre o que é termopar, a diferença que tem de um para o outro, né? Isso aqui são dois fios diferentes, né? Um é nickel-chrome, o outro são dois fios, eu não estou lembrado dele agora. É Constantan, um é Constantan e o outro é o nickel-chrome. Nickel-chrome, né? Do J. Agora do K não sei, porque assim, ó, o J ele vai até, se eu não me engano, ele vai até 700 graus. E esse tipo K, ele vai até 1200. Certo? Então eu posso usar aqui tanto o K quanto o J. Então, se eu quiser uma temperatura maior, para chegar a 1200 tem que ser para fundição de aço, né? Não preciso disso não, então eu boto o J. E o PT100, se eu não me engano, ele vai até 300 graus, certo? Então ligado aqui, ó. Se for termopar, né? E dois, que o termopar só tem dois fios. Tem PTC também é dois fios, certo? Ó. E o 2, termopar. Se for PTC é 3 fios, aí aqui o fio, aqui vai ser o fio, aqui, o do PT100 ele tem o branco, o vermelho e o preto. Aí, não, pode ter, não, 2 vermelhos e um branco ou 2 vermelhos e um preto. Os 2 vermelhos você coloca aqui junto, ó, 2 e 3. É jampeado aqui, ó. PT100, certo? Aqui, ó. Então tá aqui o PTC aqui, ó. Né? Certo? PT100. Não tem mapa não. Aí aqui no programa vai dizer que é positivo e negativo, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o 1 é negativo. Certo? Aí você vai ver pelo fio lá, PT100. 2 vermelhos e um branco. 2 vermelhos, que é o positivo. 2 e 3. E o negativo aqui. Vou termopar. O tipo J, ele é vermelho e azul. O azul negativo e o vermelho no positivo e o azul no negativo. Tipo K é amarelo e branco. Se eu não for esquecer, né? Bom, tá ligado aqui a minha sondazinha aqui, né? Eu acho que eu tenho até aqui, ó. Ó, pessoal, eu até achei um aqui, aqui é o PT100, ó. São 3 fios, né? PT100. Ó, falei, ó, são 2 vermelhos e um branco. Se eu fosse ligar esse tipo aqui de PT100 aqui, né? Esses 2 vermelhos aqui, não interessa o lado que eu vou ligar. Eu ligaria no 2 e no 3. E esse branco aqui, ó, eu ligaria aqui no negativo, certo? Eu também aqui tenho um modelo de termopar. Olha como esse termopar aqui, ó. São 2 tipos de material aqui, ó. Certo? 2 tipos de material. E nele aqui, ele é unido aqui, ó, através de uma solda. Certo? Ele é unido através de uma solda. Então tem aqui, ó, positivo e negativo. Então aqui é um termopar e esse é o PT100, certo? Aí, quando eu estiver na leitura dos parâmetros, eu vou
Lá vai ter um parâmetro que você consegue alterar aqui, ó. Você vai dizer o que você tem que usar, se é um ou outro. Então vamos lá, ó. Então aqui tá ok, né? Aí vamos aqui, ó. Aí vamos para as entradas, né, ó. Pronto. Aqui nesse E1 aqui, ó. No E1, ele tá dizendo aqui que é um sensor de uma porta, né? Aí você que escolhe, ou você coloca na porta, um sensor para quando você abrir, ou você pode botar num botão, né? Quando você quiser abrir, você desliga o botão e abre. Então, se você quiser uma coisa automática, você bota um pedir custo, né? Aí faz a ligação aqui, ó, entre o 7 e o 10, o 7 está comum do E1 e pro E2 e para essa sirene aqui, ó, né? O 7, que é aquele negativo aqui, né? É um negativo aqui, ó. E só um negativo aqui, se eu não me engano aqui, é 12 volts. Aqui, ó, esse negativo aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, do 7 para o 13, ele vai emitir 12 volts, uma fontezinha de 12 volts aí dentro do programador, certo? Pronto, aí eu vou ligar ou na porta, no fim de custo, na porta, ou vou ligar numa botoeira externa. Não tem problema, eu que escolho. Então, você que tem que escolher, né? A sua opção, a máquina é sua, então você faz o que você quiser. Não é obrigado o fabricante a dizer aqui que é porta, você vai botar na porta. Você pode botar um botão fora, não tem problema nenhum. Aí vamos aqui, esse E2 aqui, vamos ver o que é E2. O E2 é o disparo do timer. O que eu posso fazer aqui? Esse timer aqui, ó, assim, quando ele fechar aqui, a gente vai ver aqui os parâmetros aqui, né? Ver como é que programa isso aqui. Quando ele chegar na temperatura, ou chegar no tempo correto, aí o que vai acontecer? Ele vai tocar essa sirenezinha aqui, ó. Como eu falei, aqui é 12 volts. Uma sirenezinha de 12 volts. Você pode comprar, né? Bipzinho, você bota fora. Tem esse com furo de 22 milímetros, que é tipo, você faz um furo, já deixa no painel. Pronto, aqui, ó. Então, se você tem um processo que não pode parar de jeito nenhum, né? Aí você vai usar essa sirenezinha aí, senão vai ficar a seu critério. Ó, bem aqui, ó, esse 89 aqui, ele tem um eletrodo, certo? Esse mesmo eletrodo aqui, ó, manualzinho de ignição, ele tem a opção também de eletrodo, ó. Pega o eletrodo, aqui é o eletrodo, certo? Vou botar aqui dois aqui, ó. Aí bem aqui tem o meu queimador aqui, ó. Aqui vai estar o meu queimador, certo? Aqui está a minha tubulação de gás e aqui tá uma válvula aqui, ó. Aí eu boto duas válvulas. Duas válvulas aqui, né? E duas válvulas. Essas válvulas é ligada em paralelo, certo? Mas a montagem dela é em série. Por quê? Para quando eu acender meu queimador aqui, ó, né? Se eu colocar só uma válvula aqui, ele vai dar explosão de fogo. Ele vai abrir uma vez o fogo. Aí você bota duas, né? Para ele ter tipo assim, um retardo, né? A chama não sai tanto explosiva não, sai com mais tranquilidade, ó. Não? Aí você consegue acender. Então, aí vai aqui, ó. Eu já mostrei vídeo meu sobre isso aí, de queimador. Fiz um queimador automático. Vocês dão uma procurada aí no canal aí. Por isso que é importante você se inscrever, que é para você ir lá, né? Olhar nos vídeos, o que interessa para você. Lá tem muita coisa sobre queimador e sobre controle de temperatura. Então é assim, ó. Então, esse cara lá que ligou para mim, né, ele disse que são duas válvulas, tá? As válvulas para isso. Que existe muito em caldeira a gás, que são duas válvulas pilotos. Então,
elas são montadas em série, mas a ligação dela é em paralelo. Quando eu ligo, eu vou de uma vez. Certo? E aqui, ó, são os eletrodos de ignição, né? Se eu deixo uma foto do eletrodo de ignição. Certo? Isso aqui. Então quando eu aciono aqui, ó, ele vai dar a centelha. Aí minha programação lá, eu digo se eu vou ligar primeiro a centelha, depois abrir a válvula do gás, ou se eu vou fazer os dois juntos. A gente vai ver daqui a pouco ali. Certo? Vamos pronto aí, né? Aí aqui, ó, então eu vou usar, ó, de acordo com o tamanho do queimador, eu posso usar 2 eletrodos e um aqui, ó. Aí esse eletrodo aqui é para o sensor de chama, né? A minha chama está bem aqui assim, ó. Né? Bem aqui. Aí eu pego esse eletrodo, né? Ligo ele aqui, ó. Botei ele para cá, ó. Aí eu apego ele aqui, ó. E no 8, né? No 8. E faço um aterramento na estrutura da máquina aqui, ó. Certo? Vindo daqui, ó. É para poder perceber isso aqui. Ele dá um. Já através do diodo, né? Se eu não me engano, né? Ele consegue fazer essa leitura quando a temperatura, né? Ele deixa passar ou bloquear uma tensãozinha, né? De 1000 milivolts. Por isso que ele sabe se tem fogo ou não. O usador chama de fotocell, né? Fotocell tem em caldeira isso aí. É o mesmo sistema isso aqui, ó. Quando ele percebe o calor, né? Esse calor ele é convertido em corrente ou tensão. Se eu não me engano, né? Eu acho que por aqui, internamente dele, tem um diodozinho. Depois eu posso até me aprofundar sobre isso aí, mas eu acho que eu já ouvi falar sobre isso aí, tem um diodo. E esse diodo ele faz essa conversão, ele consegue captar essa temperatura aqui, ó. Então, a gente vai bem rapidinho aqui, né? Fazer agora o. Né? Quero que vocês desenhem o que está aqui no papel, que eu vou agora escrever os parâmetros aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver o que diz os parâmetros aqui. Bom, ele está dizendo aqui que a gente tem 5 níveis aqui de programação, né? O primeiro nível, né, eu acabei de falar que é o nível do sensor, né? Bem aqui, está dizendo aqui, ó. Primeiro nível, sensor. Então, lá no sensor, então você vai escolher lá, sensor, né? Tá assim, ó. Sensor, tá assim. Aí 0 para termopar, 0 termopar, e 1 para PTC. Certo? Então vamos lá. Esse é o nível. Pronto. Aí aqui no nível 2, aqui é a utilização do operador. A temperatura, é o set point de temperatura e ajuste temporizador. É o tempo, né? E a temperatura que você quiser atingir. Digamos que eu quero atingir, meu processo tem que demorar 30 minutos e eu tenho que atingir 50 graus. Então bota temperatura 50 graus, tempo, né? 30 minutos. Já tem que estar. Aí vamos lá, ó. Aí aqui, pessoal, ele vai dizer como é que você tem que, para você, cada passo a passo dos parâmetros, como é que você tem que entrar neles, ó. Desse primeiro aqui, ó, você tem que apertar PGM, ó, PGM, seta para botão com seta para cima e o F2, né? Isso você desliga o controlador e tem que segurar essas teclas aqui, ó, essas 3 de uma vez e ligar, né? Aí a senha vai ser 1, 2, 3, 4, né? Que é o padrão da Inova, 1, 2, 3, 4, certo? Aí aqui você só seguir aqui, ó. Para cada nível tem um modo de você acessar o parâmetro. É só você ler aqui, ó. Né? Vamos correr aqui, ó. Pronto. Aí lá no nível 4,
é onde é que vai entrar a nossa programação em si. No F01, né? Aí ó, eu entrei no nível 5, né? No nível 4. No nível 4, ó. No F01, eu vou colocar para gás, ó. Vou botar 1. Quero usar gás, então boto 1. Aí no F02, tempo de ignição acionado, eu tenho que ficar. Aí aqui no padrão de fábrica é 5 segundos, mas isso aí é muito, né? Você bota 3 segundos. Intervalo entre acionamento e ignição, que é o F03. Esse intervalo é assim, ó, ele faz uma tentativa, faz outro e faz outro, né? Aí tem esse intervalo de cada tentativa. Aqui no padrão de fábrica está 3, vamos deixar 3. Deixa 3 mesmo. No F04 é quantas vezes eu vou tentar para ficar acendendo a chama. Né? Vou botar 4 vezes só. Né? Então no F04 vou botar 3, vou botar 4 tentativas. 4. Vai fazer para garantir que ele vai acender, né? Aí no F05 ele vai habilitar o sensor de chama, que é aquele que está lá no terminal 8, no 8 ou 9. Se eu quiser 2, eu boto, né? Eu habilito ele por aqui, ó. No F05, certo? Eu vou deixar no padrão de fábrica, vou deixar só um sensor. Vou botar aqui 0, quer não. 0 não. Vamos lá. Bem rapidinho, né? Então, eu acho que o vídeo está ficando muito grande. Mas vamos lá. A ver o pessoal fica passando o vídeo, que fica impaciente, né? Eu estou correndo aqui. Configuração do controle de acionamento. Aqui é o modo que eu vou abrir a válvula de gás e a válvula de a usina de ignição. Eu falei, se eu vou entrar primeiro a usina de ignição, ou se eu vou entrar primeiro a válvula de gás, ou se eu vou os dois juntos. Então aqui, ó, configuração do controle de acionamento. Né? Aciona gás, ignição e gás com acionamento e ignição em 2 segundos antes. Não, eu não vou abrir o gás primeiro para depois da ignição, eu vou acumular gás, né? Então eu vou deixar um aqui, ó. Vou botar os dois juntos, né? Então no F06 eu vou deixar 0. No F09 offset do sensor de temperatura, né? Esse offset é da onde ele vai partir onde ele vai partir a temperatura, né? Processo. Se você achar que não está batendo um valor de temperatura, né? Você tem que fazer um ajuste aqui. Aí por isso que eu fiz vídeo sobre isso aqui, ó. Então tem que estar habilitado para poder fazer isso aqui. Você tem que pegar um outro equipamento e mais ou menos calibrar um com o outro, né? Essa calibração você faz nesse parâmetro aqui, no offset. Modo de acionamento do vapor. Você quer aquela válvula do vapor da água, você quer acionar manual ou você quer acionar de tempo em tempo? Aqui está dizendo aqui, ó. Ou de vez em quando jogar um vaporzinho, ó, no 0 aciono pela tecla F1, eu posso fazer isso manual, né? No 01 acionamento ciclo, joga, dá um tempo, aí depois vai jogar de novo, entendeu? Então tipo assim, ciclo. Ou se você não quiser, não precisa, então deixa desativado, que é o 2. Então eu vou botar pela tecla, na hora que eu quiser, eu que determino o horário. Então 10, aqui 10, 0. Ó, no F11, temperatura mínima para a liberação do vapor.
Isso aqui não dá. Só se F. Isso aqui não precisa. O próprio F12. Escala de temporizador. Eu vou aqui no 2, ó. Que é minuto, segundo. No F3 é a contagem. Eu quero de trás para frente ou de frente para trás? 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Né? Aí você escolhe. Vou deixar no padrão de fábrica, vou deixar 0. É 1, 2, 3, 4, a contagem do tempo. Modo de disparo do temporizador. F4. Vou deixar automático, né? Pela tecla F2 ou entrada é 2. Vou botar 0. Pela entrada é 2. Modo de reset temporizador. Vou botar pela tecla. Quando chegar a temperatura, que todo o processo estiver terminado, eu vou lá e aperto. Então, no F15 deixar 0. Vamos correr, pessoal, vamos correr porque está ficando grande. Tempo de espera para reset automático. Esse aqui não precisa. Pula. Saída auxiliar. Lá naquela minha saída auxiliar eu botei uma lâmpadazinha, certo? Botei uma lâmpada. Então, 0. É uma lâmpada. 0 é lâmpada. 18. Controle da turbina pela tecla. Então, pessoal, vamos lá bem rápido, né? Então, no F21, do 17 até não precisa. No F21, né, é o modo que eu vou acionar parar o programador. Se é pela porta, né? O modo de funcionamento da entrada é 1, sensor da porta. Eu vou usar se o contato é NA ou aberto, né? Então eu vou dizer que ele é NF. Então eu vou botar 1. Quando eu abrir o contato, ele para. 21. Aqui não precisa. 24. Não precisa. No F25, ó. E aquecimento. Esse que eu estou dizendo aqui não precisa, deixa como está mesmo, certo? Eu vou fazer só quem tem que mudar alguma coisa, né? 26. Precisa. 7. Não precisa. 28. Não precisa. 29. F29. Também não precisa. No F30. Uso de senha de programação. Aí se você quiser bloquear a senha, é esse F30. Se você, só você quiser mexer, que o padrão é 1, 2, 3, 4. Né? Para quem está mexendo no seu programa, aí você vai, bota uso de senha no nível de programação N2, aí N3, aí você bota 1, aí sim, aí você vai lá e cadastra uma senha. Né? Aí só isso aqui que é mais importante, pessoal, é esterese. Ele vai já estar lá no nível 5. Nível 5, é esterese. Esterese é isso aqui, pessoal. É o tempo que a temperatura sobe e desce. Aqui é 70 graus. Ele liga com 70 graus, né, e liga com 0 grau, certo? 0 grau. Aí, no esterese, você vai aqui, mais um pouquinho para baixo e mais um pouquinho para cima. Então, se o meu esterese for 2 graus, ele vai ligar com 72. Se o meu esterese for 5 graus, ele vai desligar com 75, né? E ligar com
com 75 e ligar com 65. Então tipo assim, ó, liga, desliga, né? Liga, desliga, né? Se for 5 graus. Se for 2 graus, desliga com 72 e liga com 68. Essa diferençazinha aí, né? Geralmente quando você tem um processo, principalmente de alimentação, você tem que usar um estereozinho bem baixo, 2 graus, 3 graus, até 5 graus. Se for processo para secador de roupa, alguma coisa, você bota um estéreo maior, de 10 graus, 15 graus, que você não que aquela temperatura somente para aquecimento. Mas como é para produto alimentício, quando você quer um mais rigoroso, uma temperatura mais precisa, você usa o estéreo, beleza? Então pessoal, é isso aí. Se inscreva no canal, né, se você gostou do vídeo, né, dê sugestões aí para que a gente possa trazer mais vídeos para cá, beleza? Até mais, fique com Deus.